Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente vai compartilhar hoje, né? Falar do Oriente Médio, né? Falar dessa nação extremamente importante, né? Tem algumas peculiaridades, certo? Tem algumas situações que a gente precisa organizar aqui, e aí a gente vai tratar desse assunto, tá? Só vou passar aqui para vocês, para a gente deixar tudo muito linkado, muito organizado, para a gente entender que nação é essa, pessoal, que assim, aos olhos do mundo é visto como um barril de pólvora, né? Mas vamos entender o contexto a princípio, tá? Ó, quando a gente fala de Oriente Médio, a gente tem que pensar da seguinte maneira, tá? A gente tem que pensar numa nação, certo? Que tem uma sua cultura milenar, é histórica, certo? É vista como dentro de um contexto eurocêntrico, se vocês observarem, porque está muito próximo, né? Foram lugares desbravados, né, ao longo da história, né? Pelas grandes navegações também. E aí são países que envolvem o oeste da Ásia e o nordeste da África. É tanto que o nordeste da África e o norte tem influência muçulmana, né? Islâmica também. Então, são países que têm essa atual conjuntura, né? Essa organização. Gente, essa visão eurocêntrica, claro que eu já falei para vocês, porque é considerado um ponto médio entre a Europa Ocidental e o Extremo Oriente, se a gente for observar, né? E quando a gente fala de visão eurocêntrica, é porque assim, a Europa era vista como centro do mundo, né? Os países mais populosos do Oriente Médio é Irã e Turquia, lembrando que Turquia tem sua localização na Europa e na Ásia, né? Então, eu quero deixar isso muito claro para vocês, para que não haja nenhuma confusão. Os limites geográficos aqui, né? Mar Vermelho, né? Mar Mediterrâneo, Golfo Pérsico, Mar Negro e o Mar Cáspio. Lembrando que o Mediterrâneo, né, e o Mar Vermelho, eles são rotas de fugas, né, para a África e para a Europa, né? Recentemente nós tivemos aí, né, que não é recentemente tão recente assim, né? Líbano e Síria e a Líbia, né? Agora o Líbano, que vem sofrendo também, né, com problemas de conflitos civis. E isso é de extrema importância hoje para a compreensão da comunidade internacional, certo? E nessa conjuntura é que faz essa reflexão, né? Por que não se cessa todos esses conflitos, né? Quero lembrar também que o Oriente Médio é justamente onde estão as maiores reservas de petróleo do planeta, certo? As maiores reservas aí. E aí a gente vai fazendo aqui essa conexão com o Oriente Médio físico. Professora, me parece que não tem tanta altitude assim, realmente. Você observa assim, que aqui é área de deserto, né? Planície, e aqui você tem os oásis. Quero lembrar que nessa área do Oriente Médio também é onde se faz a dessalinização dos rios, para que a população tenha acesso, né? Aqui no Golfo de Oman e do Golfo Pérsico, onde estão as maiores reservas de petróleo do planeta, né? E aí tem-se a construção da OPEP, certo? Tem esse ponto organizado aí. É importante que vocês tenham isso dentro da sua conjuntura, dentro dessa organização, certo? Planalto da Anatólia também, tá? De suma importância, né? Tem aí o Mar de Aral também, nessa península. Então, observe que assim, são questões muito, muito inerentes, né? Professora, mas no deserto tem água? Nos oásis, gente. Então, assim, os oásis eles são utilizados
para esse benefício, né? Para essa organização. Então, observe, é formada por planaltos e planícies, as unidades de relevos, planaltos e planícies. No que diz respeito à hidrografia, Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, né, os golfos. Quando a gente fala de clima, a gente está falando de clima desértico, árido e semiárido, certo? A maior parte da população é formada por árabes, né? A extração de petróleo é a principal atividade econômica dessa região, e aqui eu quero pontuar com vocês essa formação desses países, eu gostaria de deixar isso muito claro, né? Até a Primeira Guerra era formado pela Pérsia, né? O Império Otomano, e aí toda a construção histórica. Então, a maioria desses povos eles eram organizados por tribos. Se vocês observarem até nos filmes, em algumas questões, eles estão sempre organizados entre tribos, né? Entre grupos de pessoas. E aí cada um delimitava o seu povo de acordo com a sua cultura. Observe essa questão da Palestina, Israel e Palestina, né? Por conta das questões religiosas, das culturas, eles até hoje têm essa situação, né? Têm visto essas questões, justamente porque são vistos dessa maneira, tá? Outra coisinha também aqui, né? É o seu processo de colonização, gente. Tem aí a questão do Reino Unido, da França, né? Que impuseram fronteiras, impuseram culturas dentro desse diálogo e na organização desses povos. Então, existe, né? Todo um legado histórico a partir da Europa. Por isso a questão da visão eurocêntrica, né? Dentro dessas características. Então, esses países que eu destaquei aqui, né, para a questão do petróleo, claro, temos outros aí, mas para a questão da Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, né? A língua falada é a língua árabe, já vimos aqui. Do ponto de vista religioso, a gente já sabe que tem o quê? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo são as religiões que estão mais distribuídas, né, no Oriente Médio. E aí a gente tem toda aquela conjuntura, né, ligada à questão do islamismo, do cristianismo, do próprio judaísmo, na Cidade Santa, né? Gente, quando a gente fala também de Oriente Médio, a gente precisa falar das reservas de petróleo, né? E aí eu gostaria que vocês, nessa parte aí, tem uma atividade na página 174, vocês respondessem a uma questão. Só tem uma questão lá que é com gráfico, tá? A base da economia é o petróleo. Professora, mas venha cá. Eu vi que, né, no Oriente Médio, alguns países, né, que assim são extremamente desérticos, eles estão se reinventando, vieram se reinventando. É verdade. Por exemplo, Dubai. Dubai, há 36 anos atrás, se vocês pegarem vídeos, vocês vão perceber que eles não tinham nada. Absolutamente nada, né? O que quer dizer isso? O que eu quero dizer com isso é que parte, né, daquilo que foi investido no petróleo, eles desenvolveram uma outra atividade econômica, o turismo. Por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam. Isso daí cabe para os Emirados Árabes, viu? Eles entenderam que o petróleo tem de acabar, né? Então eles investiram em uma outra cadeia produtiva, que foi o turismo. Então o petróleo, de alguma maneira, possibilitou, né, essa organização. E aí você tem assim, no Golfo Pérsico, né, grande parte da produção, professora. Mas tem uma outra questão também, a tal da OPEP. É verdade, pessoal. A tal da OPEP, né? A OPEP ela foi criada a partir de quê? O petróleo do Oriente Médio, veja que sacanagem, né? Assim, era feito com a questão do petróleo do Oriente Médio. Era controlada por empresas estadunidenses, ou seja, dos Estados Unidos, grandes e rivais, né? As sete irmãs, que é o quê? Exxon, Standard Oil, Mobil Oil, Texaco, Gulf Oil, né?
e de origem britânica, a Shell e a British Petroleum. Então, essas 7 irmãs aí, elas controlavam o petróleo do Oriente Médio. Aí, o que foi que aconteceu? Né? Essas pessoas que tinham esses, é o que a gente chama de quintais de petróleo, né? Elas entenderam, tá errado isso aqui. Eles controlam, dá o preço que quer, vende no preço que quer, e a gente fica como? Não, não é assim não. Aí eles se organizam com os países que são produtores de petróleo, certo? Para limitar o poder dessas 7 irmãs, que agora, a partir de agora, é a gente que diz quanto vai custar, é a gente que diz o que vai acontecer, tá certo? Não é vocês que vão dizer não. Então, era basicamente isso que acontecia, certo? Ou seja, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, fora criada justamente para que esses países, né, das 7 irmãs, não mais controlassem as reservas mundiais de petróleo. Professora, neste grupo só está contido os países do Oriente Médio? Não, a Venezuela, aqui na América Latina, ela está contida, porque é uma das grandes produtoras de petróleo. Então, o que aconteceu? A OPEP agora ela vai limitar e vai controlar a produção, né, e aumentar o preço de acordo com a demanda dos interesses alheios. Ou seja, os Estados Unidos ele precisa 4 vezes mais do petróleo que ele produz. Ele vai comprar onde? Justamente nos países do Oriente Médio. E aqui cabe dizer o interesse diplomático dos Estados Unidos em determinados países quando eles estão em conflitos. Por quê? Porque é interessante para ele que esses países estejam em conflitos para que ele possa assegurar o seu controle sobre esse recurso. Compreende como é que funciona? Então, a vertente é basicamente essa, né? Outra coisa, gente, que é bem assim desagradável no contexto do Oriente Médio é o quê? É justamente a questão do fundamentalismo religioso, né? Se a gente for observar, existe uma questão muito ferrenha, né? Questões que, assim, tira a liberdade, a intolerância, a democracia. Observe determinados países que você tem aí presidentes que estão há 30, 40 anos no poder, passando de pai para filho, né? A liberdade de expressão, né? Uma falta de comunicação. Então, todas essas questões, de alguma maneira, elas vão fazendo com que haja essa questão intolerante, fundamentalista, muito rigorosa, muito radical. Até onde se pode dizer que você é cristão com tanto fundamentalismo, né? Trazendo consigo algo que é muito contraditório aquilo que diz, né, a lei de Deus, né, já que eles falam tanto dentro dessa questão. Então, é avesso aos valores dessas questões modernas. Contrapõe as questões ocidentais, né, contrapõe as questões ocidentais. Aqui tem um link para vocês, né? Para vocês depois assistirem esse link aqui, certo? A história da ocupação do Oriente Médio. E aí vocês vão elaborar um textinho com pontos necessários dessa história da ocupação, tá certo? Eu vou disponibilizar isso na sala Google para vocês, ok? Para ficar tudo organizadinho, essa aula. E aí a gente vai estar discutindo essa questão do Oriente Médio. Gente, essa questão do Oriente Médio, a gente vai trabalhar muito fundo. Por quê? Porque está no centro do mundo as discussões, né? Então a gente precisa compreender. Outra coisa também que a gente que a gente vai tratar aqui é que a atividade econômica, eu falei para vocês, não está baseada apenas no petróleo, né? E aqui tem a agricultura, que é algo que começou no início, né, de todo o seu processo de formação, né, nas áreas mais úmidas, que é justamente na próxima ao Mediterrâneo, né? E aí você tem o crescente do Vale Fértil, Tigres e Eufrates, né, para cultivar grãos, né? Israel é um dos maiores produtores agrícolas da região. Assim, Israel, na verdade, é, é o é a nação mais organizada, mais ocidentalizada de alguma maneira. Né? Por quê?
porque dispõe de grande tecnologia, de grande nível de educação e de instrução, certo? Então, assim, eles usam da tecnologia ao seu favor, justamente para trazer benefícios para a população. É assim que Israel faz, né? E Israel é parceiro do território brasileiro, do Estado brasileiro, de alguma maneira, né? Dentro dessas relações comerciais. Mas a agricultura é o ponto de partida nas atividades econômicas do Oriente Médio. Tem a questão da indústria, repito, Israel e Turquia são os mais industrializados, né? Química, mecânica, automobilística, equipamentos de grande porte. Lembram-se de Brumadinho aqui? É Israel quem ajudou em determinadas buscas, né? O setor de comunicação, armamento, não se pode esquecer, né, dessa questão bélica, é muito forte. E, sobretudo, o turismo. O turismo é algo muito acentuado, né? E aí a gente pode falar de quem? Emirados Árabes, Dubai. E aqui eu digo para vocês, dê uma olhadinha em Dubai antes e depois para vocês observarem que Dubai é um dos que mais cresceram nesse sentido, né? E aí vocês podem estar respondendo na página 176 também, né? Todas as questões para a gente estar linkando com o que a gente está dialogando aqui, né? A gente vai falar mais sobre Oriente Médio, vai, gente. Tem muita coisa sobre Oriente Médio para a gente conversar, né? Mas é um assunto que a gente precisa dividir um pouco os argumentos para que não fique tão denso, certo? Essa situação. Mas só para a gente deixar claro aqui o que pede no livro de vocês, né? E eu estou trabalhando muito em cima disso, é o quê? Essa formação, né? O que é esse Oriente Médio aqui? Eu já falei para vocês. O fim do Império Turco-Otomano, né? E aí você tinha a antiga Pérsia, né? Foi desmembrado, né? Justamente esses países aí que vai dar sentido a outros. E aí surge Turquia, que é independente, Chipre, Iraque, Catar, Kuwait, Bahrein, Jordânia, né? Líbia e Síria. Só quero dizer que esses também sofreram influência europeia, tá? Os britânicos e os franceses estavam ali instalados, certo? Aí você tem aí as possessões francesas. Olha aí, ó, o que eu estou falando para vocês, né? Liga das Nações, o que concede à França o controle do que hoje são Líbano e Síria. Gente, se a gente fosse fazer um ponto aqui, veja só, Líbano e Síria, né? Nós temos uma guerra civil na Síria, que hoje está mais caladinha, mas que acontece. Essas possessões, elas sofreram influência, elas sofrem influência de determinados países, né? Então, de alguma maneira, isso, se a gente fosse linkar, poderia estar muito claro para as questões atuais, né? Muito claro. Então, observem só, esse desmembramento ele acontece no papel, mas na prática, de alguma maneira, né? Acontece ainda determinados controles, né? Por debaixo do pano, porque são países que não adquiriram autonomia política, democrática, tá? Administrativa, não são desenvolvidos como deveriam ser, porque os seus governos eles são ditatoriais, ou seja, controladores, certo? Arábia Saudita e Iêmen, ó, Império Turco, localizado na Península Arábica. Tornaram-se Arábia Saudita e Iêmen, que são no contexto atual. Então, observem só, gente, a formação histórica, né, do Oriente Médio, ela serve, de alguma maneira, para rememorar todo um passado que foi influenciado por categorias europeias, certo? Então, é assim que funciona, tá? É assim que está organizado. E aqui um mapinha para vocês observarem, né, do que eu estou falando para vocês, certo? Zona exclusiva francesa, britânica, de controle internacional, né, para a comunidade internacional. E a nossa aula é basicamente isso, gente, tá? Responda as atividades da 172, por favor, 174 e 176. Não esquecer sempre de fazer as leituras, tá? Eu vou estar colocando na sala Google essas atividades só para vocês não esquecerem. Beleza? É uma satisfação imensa falar com vocês.
Tô com saudade e assim que possível nós vamos nos encontrar, ok? Um cheiro no coração, tá?